Irmãos, se a gente for analisar, a casa de oração ensina muito nós acerca da justa medida, que nós não devemos correr atrás das demais. Mas isso não quer dizer que dentro da casa de oração não possa ter pessoas muito prósperas. A prosperidade é um dom de Deus, a prosperidade é de Deus. Mas o amor à prosperidade já não é de Deus. Você tem que amar a Deus, mas a prosperidade não. Pastor, mas por que você está falando isso? Aonde eu estou querendo chegar? Caso Deus te coloque no muito, caso Ele te faça uma pessoa muito próspera nessa terra de viventes, nós temos que nos atentar para o texto que nós vamos aprender agora. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Aí finaliza assim, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Amém, irmãos? Vamos no versículo 17 lá que começa. Manda aos ricos deste mundo. A primeira coisa que a gente tem que entender aí é o seguinte: manda aos ricos desse mundo que Deus permitiu que ele fosse rico, porque tudo passa pela vontade permissiva de Deus. E é bem fato quem dizer que é desse mundo. Então a primeira coisa que ele está falando é isso: os ricos desse mundo só está lá porque eu permiti. Mas ele fala assim, que não sejam o quê? Altivos. Então aqui, irmãos, é a primeira diretriz que Deus nos dá na noite de hoje, caso Ele nos prospere. A primeira coisa que Ele fala com cada um de nós é: cuidado para que nós não nos tornemos pessoas altivas. Por isso, irmãos, que a gente aprende toda a Santa Ceia, culto de ceia, os lava-pés, lembra? Tira sua veste. O pastor dá sempre um exemplo aqui, se for o presidente, se for não, tem que tirar as vestes, não pode ser altivo não, independente do que você tem, do que você possui. Não tem ninguém melhor, mas isso é uma diretriz. Cuidado, vigiemos. Porque, irmãos, quando nós nos tornamos pessoas altivas, irmãos, a pessoa altiva, olha as qualidades de uma pessoa altiva. Ela é arrogante. Já conversou com pessoa arrogante? É duro. Ela é soberba. O que é isso? Ela acha que ela é melhor que tudo e todos, que tudo está no controle dela. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. E a pessoa altiva, irmãos, guarda algo: ela pisa em quem tiver que pisar. Ainda mais se ela tiver que conquistar mais. Ela passa por cima de quem ela tiver que passar. Então cuidemos, porque se tem algo que Deus odeia é o quê? Altivez. Coloca para mim, irmã, Provérbios 6, do 16, o 17, só a parte A. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olha lá, a parte A, do versículo 17. O que ele odeia? Olha que é o primeiro que ele começa, olha a ordem. A primeira coisa que ele odeia são olhos altivos. Então cuidado com a altivez. Aí continuando o versículo lá, depois da altivez: que não sejam altivos. Aí olha lá, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Então a segunda diretriz para nós na noite de hoje é: não coloque a tua esperança na incerteza das... Irmãos, a palavra incerteza é assim, hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Tudo está no controle dele. É Ele quem enriquece, mas é Ele quem empobrece. É Ele quem abate, mas é Ele quem levanta. O amanhã pertence a Ele. Então Ele está falando assim, não ponha sua esperança nessa incerteza, porque isso é uma incerteza, irmãos. Você quer uma prova que isso é uma incerteza na nossa vida? Fechou os olhos, fica tudo... não leva a nada. Essa é a maior prova que é uma incerteza na nossa vida. Mas também a gente pode perder tudo sem estar com os olhos fechados. Quando que isso acontece? Quando a gente coloca a confiança, a esperança nisso.
Olha o que está escrito, irmãos, no Salmo 33, do 20 ao 22. Lá ele pede para a gente não pôr a nossa esperança lá. Olha o que fala no Salmo, ó. Nossa esperança está onde? No Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Então ali, ó, a esperança está ali. Independente do que você tem, do que Ele te proporcionar, que Ele te abençoar, a esperança tem que estar nele. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança tem que estar. Amém, irmãos? Então a segunda diretriz para a noite de hoje: primeiro, cuidemos para não sejamos pessoas altivas. Terceira, e que a nossa esperança não esteja naquilo que Ele nos proporciona, mas sim esteja nele. Porque hoje a gente pode ter tudo, irmão. Amanhã faz assim, ó. Quem aqui nunca ouviu falar de uma pessoa que tinha tantas posses nessa terra, de repente perdeu? E vice-versa. Aquelas pessoas onde você fala, nossa, mas como? Ei, tudo está no controle de Deus. Irmãos, guarda algo. Deus conhece a sinceridade do coração de cada um. Ele sabe para cada um que está aqui na noite de hoje, quem Ele pode dar, que não vai dar as costas para Ele e falar, não preciso mais de... Mas Ele também sabe aquele um que Ele pode dar o que for, que nunca vai sair da presença dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Às vezes a gente corre tanto atrás dessa prosperidade, irmãos, aqui nessa terra, e como Deus está preocupado com a salvação da nossa alma, nós vamos correr o resto da vida, mas porque Ele nos ama, porque Ele sabe que se Ele nos der, nós corremos o risco de perder a nossa salvação. Amém? Aí ele fala assim, ó, na incerteza das riquezas, né? Mas no Deus vivo que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Então, irmãos, nós aprendemos, nós não temos que pôr a nossa confiança naquilo que Deus nos deu, mas nós temos que colocar confiança em quem nos deu aquilo, certo? Aí, olha como termina o versículo, para colocar a esperança no Deus vivo, olha que forte, que abundantemente Ele nos dá todas, então Ele vai dar com abundância, irmão, mas tem uma coisinha aí que é muito interessante, fala lá, ó, para delas, irmãos, quando Deus nos dá, e a gente não age com altivez e nem coloca a nossa esperança naquilo, posso falar, você vai usufruir ainda daquilo que Deus te deu, você vai comer o melhor dessa terra. Quantos irmãos tem tanto, mas não usufrui? Fica tão preocupado com aquilo que tem, que cada vez quer ter mais e não usufrui daquilo que sonha. Aí da noite para o dia fecha os olhos, não usufruiu, ficou tudo aí. Então olha como quando nós seguimos a direção de Deus, além dele nos dar abundantemente, Ele vai falar assim, ó, você vai usufruir daquilo que eu te dei, tá? Você vai comer o melhor dessa terra aqui. E além disso, né, irmãos, nós vamos poder o quê? Honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, nisso que a casa dele se mantém aberta. Amém, irmãos? Só quero fazer uma observação aí, quanto a esse usufruir. Vocês lembram da formiguinha? Nós temos que aprender com a formiga. A Bíblia nos ensina que a formiguinha no verão ela guarda o seu alimento para no inverno ela desfrutar. Então se porventura Deus te levar no muito, irmãos, cuidado também, para na hora que você estiver usufruindo, você não usufruir demais, para que quando chegar o inverno na tua vida fazer falta. Então cuidado, aprenda com a formiguinha. A formiguinha no verão, então na hora que tiver o verão da nossa vida, dá para usufruir? Sim, nós vamos usufruir. Ele vai nos dar com abundância, abundantemente, mas toma cuidado para não extrapolar também, porque a formiguinha nos ensina muita coisa. Na hora do inverno ela tem tudo guardadinho lá, a comida dela. Amém, irmãos? Só uma observação. Continuando o texto no versículo 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Irmãos, alguém aqui já ouviu falar que a quem mais é dado, mais é cobrado? Isso aí em todo sentido. A quem mais é dado o conhecimento da palavra, quanto mais a gente conhece, naquele grande dia Deus vai cobrar da gente. Mas ó, você já ouviu falar, foi um servo, uma serva lá e apregou, você estava lá. Isso também vale para o naquilo que Deus nos proporciona nessa terra. De repente Ele nos abençoa
financeiramente, a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. E aí, irmãos, ele nos dá aqui nesse versículo, ele nos mostra, né, algumas atitudes, algumas obras que vai ser cobrado de nós naquele grande dia, se porventura ele nos prosperar. A primeira delas é assim, ó, que façam bem. Então a primeira coisa que Deus vai cobrar de nós é a gente fazer o bem. Irmão, se você digitar lá assim, ó, o que significa fazer o bem? Ao pé da letra, capacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro. Aí fala assim, ó, partilhando e compreendendo seus estados emocionais. Você pode até compreender o que a pessoa está passando, mas isso não significa que você tem que concordar com o que ela está passando. De repente ela está passando algo, você fala, ó, mas está escrito, você mostra na palavra, você pode até não concordar com aquilo. Aí finaliza assim, ó, fazer uma boa ação. Então a primeira coisa que Deus vai cobrar de nós naquele grande dia, que a quem mais é dado, mais é cobrado, ei, te dei tudo aquilo, você fez o bem? Ah, eu fiz o bem para mim mesmo, eu aproveitei, conheci tudo que eu podia conhecer, desfrutei, fiz tudo, tá? Mas se colocou no lugar do outro, procurou compreender a situação do outro, por mais que às vezes você não concorde com a situação, porque ela está passando aquilo, porque fez algo que está em desencontro com a palavra de Deus. A segunda atitude que Deus vai cobrar de nós naquele grande dia, que nós enriqueçamos em boas obras. Irmãos, aqui é juntar tesouro no céu, é a mesma coisa. Ele está falando, está juntando tesouro nos céus? Como que a gente ajunta tesouro no céu, irmãos? Tudo aquilo que a gente faz em prol do reino de Deus, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Irmãos, quando nós trabalhamos a favor do reino, nós estamos ajuntando tesouro. Por que ele fala isso? Porque quando a pessoa, quando ela tem muita posse, às vezes ela dá as costas e não vai ajuntar tesouro nenhum no céu. Ela acha que ela não precisa de nada e de ninguém. Ela coloca a confiança dela naquilo que ela tem. A terceira obra que Deus vai cobrar de nós naquele grande dia, que repartam de boa mente. Aqui, irmãos, nada mais é do que atender ao pobre no dia da sua necessidade. Ah, Deus prosperou, vou ficar dando aqui. Não é assim também que funciona. Mas ei, tá sabendo de algum irmãozinho que tá lá, tá necessitando, tocou no teu coração? Vai lá e abençoa, ajuda. Isso é socorrer o pobre no dia da tua necessidade. Isso é o mesmo que o estender as mãos. Vai ser cobrado de nós, irmãos, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. E a outra coisa que Deus vai cobrar de nós aquele dia é que nós sejamos comunicáveis. Irmãos, a comunicação é um sacrifício que agrada a Deus, todos nós já aprendemos isso. Mas tem pessoas que, por possuir algo nessa terra de viventes, você não consegue nem falar com ela, às vezes nem olha para a tua cara, às vezes ela tem até medo de conversar, achando que a pessoa vai pedir algo para ela. Então, irmãos, caso Deus te prospere, seja comunicável, reparta de boa mente, atende o pobre no dia da tua necessidade, enriquece em boas obras, trabalhe em favor do reino. Nós estamos aqui ajuntando tesouro nos céus. E faça o bem, irmãos, a quem quer que seja. Não trate o mal com o mal, trate o mal com o bem. E aí o último versículo, irmãos, o 19, diz assim, ó: que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida. Irmãos, olha o Deus que nós servimos. Aqui ele só está nos mostrando qual é a preocupação dele para cada um de nós, independente daquilo que nós possuímos ou não possuímos. Olha o que ele finaliza lá: para que possam se apoderar da vida. Mas para isso ele fala ali anteriormente que nós temos que ter um bom fundamento, ou seja, nós temos que ter um alicerce, nós temos que estar fundamentado na rocha, alicerçado na palavra de Deus, porque senão nós não vamos conseguir cumprir os requisitos citados anteriormente. Irmãos, olha o que está escrito no versículo de Mateus 19, do 23 ao 24. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele não falou que é impossível, ele falou que é o quê? Que é difícil. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino. Irmãos, impossível não é. A diretriz são essas que a gente aprendeu agora.
Deus te prosperou, te fez rico nessa terra de vivente. Não seja altivo, não coloque a sua esperança no dinheiro que Ele te deu, não. Faça aquelas obras que Ele nos ensinou lá, faça o bem, atende o pobre no dia da tua necessidade. Porque, irmão, de que adianta nós sermos prósperos nessa terra de viventes e acontecer conosco o que está escrito em Marcos 8,36? Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua... Qual foi a última tentação de Jesus? O diabo falou para ele o quê? Tudo isso aqui eu te dou, se prostrado... Quer dizer, tá vendo? Tudo esse mundo aqui, ó, conquistar o mundo todo, ia dar tudo aquilo para Jesus. Se prostrado te dou, quantos irmãos? Prosperando, cada vez mais. Mas porque está se prostrando para o inimigo das nossas almas. Irmãos, nós já aprendemos, não se glorie o forte na sua força, o sábio na tua sabedoria e o rico na sua riqueza. Mas se tiver que se gloriar, glorie quem me conhecer e proceder em conhecer. Amém, irmãos? Então, mais uma vez, nunca vire as costas para Deus, independente do que você tenha, do que você possua. Porque como foi falado, é uma incerteza. Isso aí pode ir da noite para o dia. Amém?